Sagrada. O documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Temos um quadro novo no canal, que é o quadro Quem Foi?, onde nós escolheremos ali personalidades históricas, personagens de obras de literatura, de filmes, de desenhos. Nós traremos aqui então para esse quadro Quem Foi do nosso canal. E no Quem Foi do vídeo de hoje, Ulisses Silveira Guimarães, popularmente conhecido como o Senhor Diretas ou Senhor Democracia. E se você não se inscreveu no canal, não perde a oportunidade e dá um tapa no joinha se possível, porque assim você ajuda a divulgar o nosso trabalho. Ulisses Silveira Guimarães nasceu em 1916 no interior de São Paulo, em uma cidadezinha chamada Rio Claro. Em 1940, Ulisses Guimarães se formou em Direito pela USP e alguns anos depois de formado, em 1945, ele acabou ingressando já na vida política, filiando-se ao Partido Social Democrático, partido recém-fundado pelo Getúlio Vargas. E foi pelo Partido Social Democrático que Ulisses Guimarães deu início então à sua carreira política, primeiramente como deputado estadual e em 1950 lançando-se como deputado federal, cargo esse que exerceria por 11 mandatos consecutivos até 1992. Em 1964, Ulisses Guimarães ele testemunha a tomada do poder pelos militares e a implantação da ditadura no Brasil. Vendo seu partido, o PSD, sendo extinto em 1965 pelo Ato Institucional número 2, Ulisses Guimarães não vê uma outra alternativa a não ser se filiar ao partido oposicionista durante o regime militar, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que fazia oposição ao partido governista que era a Arena, a Aliança Renovadora Nacional. E foi através do MDB que Ulisses alcançou a presidência do partido em muito pouco tempo e transformou-se num dos principais símbolos de oposição ao regime militar e um incansável defensor da redemocratização do Brasil. Uma das manifestações políticas mais importantes da história de Ulisses Guimarães durante o período do regime militar foi quando, em 1973, ele acabou se lançando como um anticandidato às eleições que eram indiretas e fraudulentas. Com a década de 80 e o final do regime militar se aproximando, Ulisses Guimarães ele acabou abraçando uma outra campanha, agora pela aprovação da emenda Dante de Oliveira, que possibilitaria a realização de eleições diretas no Brasil. A luta de Ulisses Guimarães pela aprovação das diretas já, esse movimento popular que reuniu milhões de pessoas nas principais cidades brasileiras, fez com que ele ficasse conhecido na história como Senhor Diretas. O homem pode ser vencido. Uma instituição, uma empresa podem ser vencidos. Um partido pode ser vencido. Mas numa nação, jamais o povo poderá ser vencido. Porque um povo vencido, a derrota do povo é o fim da liberdade, é a escravidão, acabou-se a independência, terminou a soberania nacional. Apesar das diretas já não terem sido aprovadas e as eleições diretas não terem ocorrido, Ulisses Guimarães continuou lutando para que o candidato oposicionista, na época o Tancredo Neves, fosse eleito nas eleições pelo colégio eleitoral, contra o candidato governista, o Paulo Maluf, que representava ali a Arena, Aliança Renovadora Nacional. Além de ter sido uma das principais figuras oposicionistas durante o regime militar e um dos principais articuladores pela campanha das diretas já, Ulisses Guimarães presidiu então, em 1987, a Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela elaboração da mais nova Carta Magna do país, a Constituição de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, o que fez com que ficasse conhecido como Senhor Constituinte. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Quem foi Ulisses Guimarães? Ulisses Guimarães foi o Senhor Democracia, o Senhor Constituinte, ou também chamado por alguns de Doutor Ulisses,
e que teve a sua trajetória caracterizada por ser um dos principais oposicionistas do regime militar, por ser um árduo defensor das liberdades individuais, um árduo defensor das liberdades políticas e um dos principais articuladores pela redemocratização no Brasil. Além de tudo isso, foi o responsável por presidir e conciliar os diferentes interesses presentes na Assembleia Nacional Constituinte, nos promulgando a Constituição de 1988, a Constituição atual no Brasil. A trajetória política e pessoal de Ulisses Guimarães se encerra de maneira trágica em 1992, devido a um acidente aéreo no Rio de Janeiro. Depois de ter estudado um pouco da sua vida pessoal e da sua carreira política, não é surpresa que hoje o Ulisses Guimarães tenha se tornado uma das referências políticas nacionais e que seu nome esteja presente no livro de Heróis e Heroínas do Brasil. Se você gostou do quadro Quem Sou Eu? Dá um tapa no joinha, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixa aí nos comentários sugestões de personalidades, de personagens que você gostaria de ver aqui no canal.